Tá na onda fazer podcast agora, né? Tá todo mundo fazendo podcast, todo mundo criando seu programa, todo mundo fazendo de um jeito diferente, às vezes nem sabe fazer muito bem, mas faz. Isso não é ruim, viu? Eu faço podcast já tem muito tempo e agora eu tô apaixonado pelas coisas, como as coisas estão indo, né? Porque a gente tem muita gente se influenciando de programas bem diferentes e querendo se comunicar da maneira mais livre possível como o podcast permite, né? E aí, neste episódio que é especial, que é o primeiro que está sendo filmado, né? A primeira vez que eu tô aparecendo pro YouTube. E você que está ouvindo também no Spotify e no Deezer e nas plataformas, também pode correr lá no YouTube para ver, mas também tá ouvindo tudo que eu tô falando, porque é um podcast meio adaptativo, né? É para me comunicar com essas duas plataformas que ainda assim são recentes para este programa, né? O Depois de Horas ele tá começando, mas eu, como já disse no podcast de apresentação, né, que é o primeiro, não é novidade para mim fazer podcast. Eu sou responsável por edição de diversos programas, já produzi vários programas também. Não é... Aliás, comentando sobre o YouTube é um negócio bem diferente pra mim, porque eu nunca apareci em vídeo assim. Apareci uma vez ou outra, mas foi um negócio mais de teste. Agora tá sendo pra valer mesmo, porque eu pretendo levar isso pro Depois de Horas durante muito tempo e até adaptar melhor. Aqui vocês estão vendo que tem uma iluminação meio... até pra combinar com as cores assim de neon e tal, que é a temática do programa. Mas eu fiz muito isso para poder mais esconder o meu quarto e a bagunça que ele tá. Então, bom, qual que é o intuito do programa? Por que eu tô falando sobre o podcast e tal? É legal, tá todo mundo fazendo, tá todo mundo produzindo seu programa, mas... E tem muitos programas novos surgindo, como eu tô dizendo, muita gente conhecendo o podcast agora. E eu, durante muito tempo, fiquei responsável só pela edição, né? Então, agora voltar a fazer um programa que é meu, é um negócio que, sim, que tá me fazendo muito bem, porque é legal ter o meu canto, e também é um além, né? Aqui é o meu espaço. Então, até durante os episódios no programa, eu pretendo trazer pessoas que são meus clientes, né? Que são as pessoas que eu edito o programa deles. Do mesmo jeito que às vezes acontece de eu participar do programa deles também. Acontece muito de vocês me ouvirem dentro talvez de um Bondcast, talvez de um Dois Passos à Frente, ou mesmo os programas que eu sou amigo, né? Tem uma galera aí que eu não propriamente edito, mas sou amigo. E o ano de 2020 pro podcast foi, assim... Eu não preciso nem dizer que o ano foi horrível, mas pro podcast valeu muito, né? Surgiram muitos programas muito interessantes. Houve uma procura muito maior do que no ano de 2009, pelo termo podcast, pela ideia de se criar o seu programa. E talvez até por esse sentimento de isolamento, essa condição que a gente foi imposta, muitas pessoas começaram a ir atrás de produzir o seu programa. E como eu disse, podcast é liberdade, pelo menos para mim. Então eu posso produzir o meu programa com o conteúdo que eu quero, da maneira com que eu quero, eu crio meu estilo, eu crio minha forma de comunicar. E ele incentiva, na verdade, muita criatividade de cada um. Então ele te coloca realmente para poder pensar em como você pode criar o seu programa, né? Enfim, são diversos fatores. A produção de podcast em si não é o intuito desse episódio aqui. Esse episódio, ele é o último do ano. Que é, assim, o que eu vejo aqui, o que eu produzi, né? O que eu publiquei no ano de 2020 foi mais só o início. Porque a minha intenção é crescer cada vez mais com o Depois de Horas. Então, agora eu tô aparecendo no canal do YouTube e trazer o podcast pro YouTube foi uma decisão bem recente até. Tipo, depois que eu criei o programa, eu pensei se eu ia trazer pro YouTube ou não. Mas, da forma com que ele está agora, eu quero ainda desenvolver mais o programa e também trazer cada vez mais conteúdos interessantes. Então até brinquei aqui com o disfarce do cenário. Provavelmente eu vou
fazer em um outro cenário no futuro. Ou, pelo menos por agora eu vou continuar aqui porque tá até legal. Meu quarto eu gosto. Mas quem sabe não melhora um pouco até o som. Vocês ouviram, talvez tenham ouvido uma moto passando no fundo ou não. Mas aí num ambiente mais voltado para gravação. São evoluções naturais. Mas também o conteúdo, eu quero trazer pessoas muito interessantes para poder conversar com vocês, do mesmo jeito que eu já tenho trazido. Tem uma galera bem interessante que eu estou sempre procurando trazer dentro do programa. Não tem edição esse daqui, tá? Esse daqui não tem edição. Se eu errar alguma coisa, já vai ficar aqui no vídeo mesmo. E 2021 vai ser o ano que o Depois de Horas vai dar as caras mesmo, né? E se não der certo, não deu, mas é aquilo. Ou vai ou não vai. Então, vai ser o ano que eu realmente vou trazer até um número maior de episódios. Existe um plano que eu tenho, isso eu já comento agora, que é até de produzir mais episódios. Então, 2021 é o ano. Agora foi uma apresentação. Então, eu tive alguns convidados, né? Tive o Wallace, o Edu... o Nando também. Nesses programas que a gente gravou deu pra sentir bastante coisa. Senti que talvez seja legal trazer essa galera de volta pra poder comentar sobre alguns assuntos que eu vi que existia uma afinidade maior com essa galera. A exemplo, o Nando participou falando sobre... os assuntos eram livres, né? Então a gente chegou num ponto que a gente começou a falar sobre música, e aí deu pra sentir que música é um assunto bem interessante pra poder ser trazido no programa, né? Quero já uma ideia anterior a mim, mas provavelmente eu vou chamar o Nando para poder conversar sobre música novamente, ou o Edu para poder falar sobre cinema também, né? O Wallace também tem uns assuntos mais externos, assim. O Wallace é um cara também muito inteligente. Ele é um cara que inclusive a gente comenta sobre o livro dele. Tem o livro Memórias de um Guerreiro. Quem curte medieval ou só lê um bom livro, vá atrás do livro, que é muito interessante. Vou colocar o link até na descrição. E aí já é um cara que dá pra gente até trazer uns assuntos mais cabeça, tal, que eu sou meio burrão pra essa parte de psicologia, mas muita coisa legal ainda para 2021. Então esse podcast final aqui de 2020 reconhece que o ano de 2020 foi péssimo em vários esquisitos. Mas eu, Rafael, posso dizer que eu fui beneficiado por algumas coisas, né? Então, me voltar totalmente à produção de podcast foi algo que aconteceu em 2020. Eu conheci muitas coisas interessantes, muitas pessoas em 2020, e até dentro do podcast eu tive lições bem legais que eu vou levar até e vou usar nesse desenvolvimento do Depois de Horas, né? E daí a criação, né? E também as inspirações. Em 2020, The Weeknd lançou um disco chamado After Hours, que inspirou esse podcast aqui. Então, deu o nome, né? O conceito e tal. E aí me remete a produções do Scorsese, como até cito no primeiro episódio. E se você não ouviu o primeiro episódio e nenhum dos outros, vai ouvir, que aí você vai até entender melhor as coisas que eu tô falando aqui. Mas, bom, esse podcast aqui não tem uma edição além da musiquinha de abertura e tal. Isso no programa mesmo, na versão áudio. E na versão YouTube ele é mais direto e tal. Porque eu ainda vou me desenvolver. Tá vendo, ó? Sem edição é isso daí. Ainda vou me desenvolver na edição de vídeo e tal, mas é isso. Aguardem, vai ter muita coisa legal. Eu pretendo trazer muita coisa legal. Esse daqui é o meu espaço, né? E eu sou um cara que sempre tem filmes a recomendar, discos a recomendar. Sempre gosto muito dessa cultura pop. Vai ter muita cultura pop, vai ter muita cultura em geral. Vou discutir sobre diversas coisas. Até sobre tomar cerveja e logo em seguida tomar café. Que nem esses dias eu estava comentando com o Edu no podcast, pra você ver como a gente é aleatório. Mas enfim, é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Muito importante. Você que tá vendo esse vídeo aí meio aleatório, se inscreve no canal, que você vai poder acompanhar sempre os conteúdos. Eles estão sempre estreando às sextas-feiras à meia-noite, né? Só no dia 1º agora de 2021 que não vai ter nenhum episódio. Mas todas as outras sextas-feiras, à meia-noite, sempre vai ter o episódio estreando aqui no YouTube.
e também estreando no Spotify, Deezer, nas plataformas. E também não se esqueça de seguir também as redes sociais, né? Que é o Instagram, @depoisdehoras, e também o Twitter, @depoisdehoras, porque lá tem conteúdo exclusivo que é só da plataforma. Então, eu posto coisas só no Instagram, eu posto algumas coisas só no YouTube. Então, é importante vocês seguirem também, que tem sempre algo bem diferente, né? No Twitter, às vezes, eu fico discutindo lá sobre algumas coisas, aí pego, vou assistir um filme e comento sobre ele. Sempre válido. É isso, galerinha. Então, feliz 2021 aí. E nos acompanhe. Me acompanhe. A produção deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.